Considero um dia extremamente gravação iniciada. Hoje eu considero um dia extremamente teórico, mas também com os resultados importantes nessa formação conceitual de vocês, tanto para planejamento estratégico quanto para organização, sistemas e métodos. Por quê? A gente tem um risco de criar uma confusão de teorias e, de certa forma, cada uma, eu tento trazer para vocês todas as abrangências em cada área, e é justamente onde eu identifico, e aí por isso que eu uso muito o Google Acadêmico, a Cielo, esses bancos de dados, e onde eu identifico realmente que eles estão sendo utilizados como modelos de pesquisa, tá? Não só para resultados assim de provas que nem todos almejam concurso, mas enfim, também justamente para que vocês saiam com os conhecimentos mais atuais, contemporâneos, ou que tenham, não precisa ser exatamente contemporâneo, mas que tenham uma aplicabilidade é, 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 de grande relevância, né, para tanto no ambiente de pesquisa, mas também porque o ambiente de pesquisa ele está justamente coletando aquilo que foi utilizado na prática. Então, na verdade, a pesquisa ela não estimula a fazer, por exemplo, nós vimos agora aqui na aula anterior o método o Delphi, não, ela vai lá e mensura que aquele método está sendo utilizado. Então, o papel da pesquisa justamente tem essa relevância e vocês vão, quando efetuarem as pesquisas de vocês, enfim, obterem os resultados daquilo que vocês estão buscando, essa informação também ela vai ser compilada nesse sentido e identificar quais são as melhores estratégias utilizadas. No primeiro momento, nós vimos estratégias voltadas ali a resultados de planejamento estratégico. Deixa eu só bater o dedo aqui. E agora nós vamos ver pesquisas que falam de questões especificamente estruturais da instituição, né, voltadas a organizações, sistemas e métodos, mas que os resultados, por mais que sejam estruturais, elas abrangem também uma realidade estratégica da instituição. Ao mesmo tempo que o método Delphi identifica ali, que nós vimos na aula passada, posições estratégicas, mas não estruturais, os seus resultados também atingem de forma estrutural a instituição. Quando eu apresentei aquele resultado da indústria de cerâmica para vocês, em que foi identificado que o procedimento deles de expansão de mercado, de consolidação, ele é ruim, ele vai afetar toda. Se a instituição decide seguir aquela resposta, né, dada por especialistas, ela vai ter que alterar a sua estrutura organizacional. Né? Então, assim, são informações que elas acabam. Elas convergem, né? Mas nós precisamos também diferenciar que são de técnicas, de estudiosos que entraram em ramos distintos. Diante disso, dessa introdução desse entendimento, né, do ambiente das duas disciplinas, se eu não me engano, na aula passada, quando eu trouxe a primeira teoria dessas teorias de design contingencial, que é o que são mais utilizados, porque eu não posso simplesmente trazer, quando se abrange a disciplina, organização, sistemas e métodos. Vamos aprender a fazer departamentalização. Como que é a estrutura em fluxograma. Isso daí é atitude técnica de criar uma estrutura. Mas a leitura daquela estrutura, ela faz parte desses conhecimentos que vocês estão adquirindo. A partir do momento que vocês têm toda essa bagagem das principais teorias, quando vocês forem estabelecer o formato da estrutura institucional, ela vai ficar muito mais simples e vocês vão ter uma postura profissional muito mais consolidada de resposta do que simplesmente você consegue organizar a minha instituição dentro de
de um organograma em que eu preciso adquirir, ter profissionais de assessoria, de staff, organizar, consigo. Mas que modelo teórico você vai utilizar? Bingo. E aí? Então, por isso que eu trago para vocês assim, eu tento mensurar toda essa bagagem teórica, e esse é o momento, por mais que nós estejamos nesse modelo remoto, exige de vocês um pouquinho de empenho nesse sentido, tá? Esse momento de ter essa bagagem teórica, ela é agora. Então, não tem como a gente, eu suavizar ou trazer, posso, mas eu não me considero, eu sou muito pela excelência. Então, lógico, falhamos 100%, não somos excelentes por essência, mas a busca nesse sentido. E aí isso envolve, eu tenho essa responsabilidade, quando eu falo, não, poxa, isso aqui vai tomar duas aulas, mas será? Não, se é importante, vamos tomar 2 aulas, eu acredito que a longo prazo vocês vão, com certeza, ver a importância dessas ferramentas. Diante disso, eu trouxe aqui para vocês a pesquisa de Lawrence e Lorsch, eu acho que é assim que pronuncia, dentro desse ambiente da teoria de design contingencial. Todo mundo aí, né, pessoal? Não falei que caiu a ligação, não, né? É que eu tô vendo só minha tela cheia aqui. Todo mundo? Sim, professor, estou aqui. Beleza. Opa. Então, ó, pressupostos, as ideias centrais desse estudo. Ó, assim como a pesquisa de Woodward, que nós vimos na aula anterior, foi uma das pioneiras ao mostrar a importância da tecnologia para a efetividade da organização, Lawrence e Lorsch formam também entre os vanguardeiros, eu mantive o que está no texto, né? Quer dizer, aqueles pioneiros iniciais nos estudos organizacionais em que as empresas são focalizadas, levando em conta as condições externas do ambiente em que estão plantadas. E aí, o que seria? Você vai lá montar a sua organização, vai estabelecer o sistema de produção, se ela é na área de produção, se ela precisa de uma hierarquia administrativa, e elas traz aqui, ó, formam também os vanguardeiros nos estudos organizacionais em que as empresas são focalizadas, levando em conta as condições externas do ambiente em que estão plantadas. E aí, o que seriam as condições externas? Chego em Maracaju, estou com uma empresa que contrata, eu preciso de 1.000 colaboradores, a minha estrutura de galpão, de funcionamento, de prestação de serviço, já está toda, a minha planta já está pronta, quero Maracaju, decidi que é Maracaju, mas eu não tenho 1.000 colaboradores que possam, e eu posso ter dos 1.000, eu posso conseguir suprir 500 vagas em determinadas áreas e outras determinadas áreas eu não tenho profissional para isso. E aí, o que acaba ocorrendo? A decisão de ou eu reduzo o meu investimento, por causa da condição externa, ou eu avanço trazendo condições para que eu possa ter essa demanda, né, na verdade, essa oferta, né, de profissionais, justamente das que eu estou realmente preciso. Um projeto, e aí talvez venha desse modelo de vanguarda, né, dos pioneiros, são os 5 S's. Vocês conhecem os 5 S, né? Não sei se eu vou lembrar todos agora. SESI, Senai, todos eles, né? SESI, Senai, SESC, eu não lembro os outros 2 agora. Que eles têm justamente o papel do quê? De suprir, eles analisam essas condições externas e de fornecer a mão de obra específica para aquele ambiente. Então, eles não vão levar cursos, não vão levar formações, né, que não tenham relação com a demanda local. Tá? Eles vão gerar essa oferta de mão de obra baseada naquilo que a condição externa, né, precisa. E aí ela fez esse estudo observando que, ó, estudo tal, eu coloquei LL aqui, né, já para
foi patrocinado, ó, pela Escola de Comércio de Harvard, e a mesma que subvenciou as experiências de Hawthorne, que eu acredito que vocês lembram, que é aquela que aumenta a iluminação. Vocês viram a experiência de Hawthorne? Acho que nós também falamos na aula, né? Foi feito vários experimentos com os profissionais, muda a luz, aumenta a produtividade. Diminui a luz, a produtividade continua aumentando. Aumenta o horário do lanche, aí parece que a pessoa, vocês lembram dessas etapas da experiência de Hawthorne, né? A mesma escola que fez essa aplicabilidade, né, onde trouxe o resultado ali da satisfação do cliente, e onde, no caso do cliente, não, da satisfação do colaborador, onde foi identificado que existe a organização informal. Né? Na experiência de Hawthorne, que foi, mais do que eu como colaborador ou como dono da instituição que quero trazer o melhor para minha empresa, eu tenho que ouvir o que eles estão falando, o que é essa organização informal, que é o que forma grupo, que é o que toma decisões realmente, que se eu trouxer algo que eles não concordam, essa organização informal ela vai trabalhar de forma que eu não esteja vendo e elas vão conduzir a instituição mesmo que eu não queira. Porque caso eu não queira, eu corro sério risco de perder esses colaboradores. Então, essa experiência foi que consolidou o papel, né, da organização informal. E aí, antes de eu entrar nos pontos aqui, vamos direto, que depois eu volto aqui nos modelos. A experiência foi realizada entre 10 empresas, com diferentes níveis de realizações econômicas, então, assim, bem mesclado, em 3 diversificados meios industriais. E aí aqui que começa a parte interessante. Partindo do pressuposto de que a explicação fundamental para as diferenças organizacionais deva ser procurada nas diversidades ambientais às quais os diferentes sistemas devem adaptar-se. Olha só. E aí, nós falamos montei lá a Casa do Açaí. Bacana, coloquei do lado da sorveteria e vou abrir no mês de junho, que é frio, e eu considero aqui que o sul-mato-grossense, mais que ele gosta do tereré, mas ele vai se adaptar com açaí, e aí essa análise aqui das diversidades ambientais, né, elas são fruto aqui dessa pesquisa, e justamente para entender como é que esses diferentes sistemas vão se adaptar ao ambiente ali, no caso industrial, e de que forma que você vai adequar essa estrutura institucional. Hoje, nós estamos... Viema, ela tem uma certa necessidade de mão de obra muito grande. A usina funciona em 3 períodos, há uma alta rotatividade, isso influencia em vários pontos da cidade, no comércio, na questão de custo o preço do aluguel, enfim, tudo isso tem uma influência, beleza. Mas aí você pega uma cidade vizinha, tem aqui, quem conhece Batayporã, hoje eu estava conversando, o que move perdão, o que move Batayporã? Serviço público, prefeitura. O que mais? Havia um frigorífico, pegou fogo, acabou, não tem mais nada. E aí, como é que você vai trazer... Gasguei aqui, pessoal, desculpa. Um resultado? Todo mundo tá vendo, né? Peraí, deixa eu... Um segundinho, tá? Sabe aquele momento que a Globo sai o sinal e volta o repórter tá certinho? Volta assim como se nada tivesse acontecido? Foi agora. Vamos lá, voltando. Essa é a vantagem, né? Se eu tô presencial com vocês, eu engasgo, tenho que ir lá fora. Então, voltando aqui, ó. E aí, ó, cria-se essa estrutura, ó, tendo como premissa simplista a manipulação da organização como um sistema aberto. Então, por isso que eu queria andar um pouquinho para mostrar para vocês quais os modelos de instituição. Então, essas instituições, elas têm esse sistema aberto, em constante interação com o ambiente exterior. O que seria isso? Vocês estão lá montando a estrutura da organização,
E vocês sabem que não há só eu não vou só usar aqueles profissionais que já fazem parte da empresa. Né? Eu preciso entender o ambiente exterior da minha mão de obra. Eu preciso saber qual o perfil para poder adequar dentro do formato estrutural da instituição. E aí ele diz aqui, ó, o comportamento dos membros são interrelacionados e interdependentes, né, na organização formal, das tarefas que são executadas, das personalidades de outros indivíduos, das regras não escritas relativas ao adequado comportamento de um membro. Então, ó, todo esse aspecto do ambiente ele tem que ser identificado. Se eu olhar para vocês hoje aqui, cada um tem um perfil. Cada um tem um modelo formal de agir, cada um tem um estilo de executar a sua tarefa, personalidades diferentes, e essas regras não escritas do comportamento. Um, às vezes, gosta de uma brincadeira, outro não gosta, uma regra não escrita. Então, toda essa correlação do ambiente, na hora que eu vou formar a estrutura da instituição, ela tem que ser analisada, né? E aí a pesquisa dela vem justamente com relação a isso. E aí vocês vão entender por que daqui a pouquinho. Um dos principais objetivos do estudo era compreender as características. Peraí, apertei errado. Quem ouviu o cachorro se matando agora aqui? Todo mundo, né? Pessoal? Tranquilo? Sim, professor. É ao vivo, né, pessoal? É isso. Teve uma crise interna agora aqui. Então vamos lá. É igual quando eu vou na prefeitura pedir as coisas, eu chego nas secretarias e eu falo assim, secretário, eu acabei de passar um óleo de peroba para vir pedir aqui, porque só assim para ter coragem, né? A gente passa um óleo de peroba agora, continua. Então vamos lá. Um dos principais objetivos do estudo era compreender as características empresariais que possibilitam as empresas enfrentar eficazmente diferentes tipos e ritmos de alterações do ambiente, especialmente as modificações na tecnologia e no mercado. E aí, eu vou ter que passar aqui, porque eu tenho que olhar os 3 modelos para vocês entenderem. Tá? E aí são 3 conceitos que se tornam fundamentais para que essa identificação na estrutura da empresa, ela realmente, quando você faz essa identificação desse ambiente, chegou, Sandy, que é o que, ó, identificar os aspectos que envolvem a diferenciação, envolve esse processo de integração do ambiente, integração que envolve essa integração o quê? Especificamente com o ambiente. Tá, professor, tá, trouxe legal, trouxe um pouco dessa teoria, que os ambientes o sistema aberto, quer dizer, ninguém faz uma empresa que é fechada do mundo, que a influência do ambiente externo, ela é fundamental ao meu ambiente externo aqui, né? O cachorro resolveu ter uma DR ali com o outro, bem no momento, então tudo isso interrelacionado. E aí, quando você vai fazer essa análise aqui, esse estudo, e aí você tem que ter como estrutura, né? Você tem que lembrar que dessa diferenciação que está relacionada, você precisa relacionar essa integração dos diferentes, né? E analisar todo o ambiente para formar essa estrutura institucional. Você imagina, vamos pegar uma cidade aqui, eu acho ela bem mesclada, assim, muito interessante. Pode ser até própria Ponta Porã, que tem ali a fronteira com o Paraguai. Pensa, você vai montar uma estrutura tanto de fornecedores, de mão de obra, de definir todo o formato de produção e também não só de recursos humanos, mas todo o processo, numa cidade onde você tem 2 culturas diferentes, você tem povos, mistura de povos diferentes, a linguagem diferente, e aí você precisa fazer todo esse processo, ó, você pegar toda essa diferenciação, integrá-los com esse ambiente também que precisa estar interligado com todo esse processo. E aí, chegamos aqui nos 3 modelos de instituições que eles utilizaram para fazer essa mensuração.
o ambiente de um modelo de instituição dinâmico, né, onde o objeto de estudo foi aqui as indústrias de plástico, especificamente, com modelos de... E aí, como que era o formato desses modelos na época? Com modelos de pensamento e comportamento altamente diferenciados com relação às demandas do seu ambiente dinâmico. Então, podemos observar aqui que no ambiente dinâmico, ó, comportamento altamente diferenciado. Aí nós vamos ver o que seria, o que é esse comportamento altamente diferenciado, né, com relação às suas demandas. Será que esse diferenciado está relacionado a até um pouco o Steve Jobs falava que quando ele definia o modelo não só do iPhone, dos outros produtos, ele não fazia estudo do mercado, o que o mercado estava precisando naquele momento. Ele apresentava o produto e ele tinha que demonstrar para o mercado o quanto aquele produto tinha um diferencial. Enquanto as pessoas realmente... Por que as pessoas precisavam comprar aquele determinado produto? E normalmente a gente tendencia a fazer o contrário. Vamos analisar o ambiente, vamos organizar nossa empresa conforme o ambiente local e essa correlação de decisões, de que forma você vai estabelecer essa estrutura da sua instituição, de certa forma aqui ela traz um pouco desse ponto de vista. E aí eu separei ela não é nem uma dissertação, é uma monografia de 2021 que usou olha só, eu pesquisei para vocês, que usou o modelo, né, dos pesquisadores, né, deixa eu ver o nome dele certinho para não trocar, né, do Lawrence e Lorsch, e, ó, eu espero que vocês gostem também, eu, assim, me senti, não realizado, mas eu vi, assim, quanto é importante, muitas vezes, a gente entender esses pequenos detalhes e saber que, realmente, em algum ponto do país, ele está sendo, ele foi colocado em prática, tá? Mas não vou fazer o spoiler ainda da monografia, nós vamos olhar ela rapidamente. Aí o ambiente estável, que era o segundo modelo de instituição, ó, referência a uma indústria padronizada de recipientes, que no caso aqui, na teoria, são containers, com departamentos funcionais com menos diferenciação entre si. Então, a estrutura aqui é uma estrutura mais aproximada. Se você pega aqui, ó, comportamento, no caso aqui do dinâmico e altamente diferenciado, eu estava vendo na bolsa a WEG, se eu não me engano, que ela tem um pouco assim relacionado à indústria de plástico, um outro tipo de plástico, sei lá, a Tigre, enfim, ela pode, de certa forma, vamos criar que, digamos, elas têm essa relação. O modelo de pensamento e comportamento muito diferenciado com a demanda do ambiente. O que seria esse ambiente dinâmico? Hoje você quer um cano que de determinada forma, hoje você quer um produto de determinada forma, e aí você está vendo uma mudança no mercado, mas você fala, não, eu produzo assim, e é assim que eu preciso eu vou me estabelecer e não vou mudar. E aí o ambiente dinâmico, ele exige que você tenha essa, vamos dizer, de certa forma, essa flexibilidade. No modelo estável, referência à industrialização de recipientes, container, né, com departamentos funcionais com menos diferenciação entre si, então aquela coisa mais, não vou dizer engessada, que seria como se fosse um senso crítico, mas consolidada, num modelo mais enxuto, menos expansivo, menos voltado aí para uma visão externa. E o modelo de ambiente eficiente, que é o quê? São pesquisadas indústrias de alimentos que haviam alcançado um nível de excelência quando comparado com as empresas de plástico e recipiente. É interessante a gente entender que esse comparativo de excelência, ela é um comparativo de resultado. Lógico que você se torna excelente quando você se compara com dois muito inferiores. Mas quando você se compara entre os excelentes, será que a sua excelência realmente é uma excelência, né? Vamos dizer assim? Então, mas de qualquer forma, foi nesses 3 recortes que foi aplicado a pesquisa.
E aí, qual que é o resultado? O que, que ela buscou? À medida que as indústrias cada vez mais se caracterizavam pelas transformações em ritmo veloz da tecnologia de mercado, o problema de realizar ao mesmo tempo os estados exigidos de diferenciação e integração crescem na maioria das organizações. Então, veja bem, ó, três modelos de instituições, um dinâmico mais estável e um voltado para a eficiência. E aí, quando ela observa que as transformações, né, e aí, ó, vamos só diferenciar que aqui é o seguinte, o estudo dela, ó, ela trabalhou com 10 empresas, eu não sei se eu coloquei aqui o tempo, mas ela levou um determinado tempo, foi um trabalho longo. Por quê? Porque ela fez ela mensurou ela não influenciou, ela mensurou o resultado das instituições. Então, ó, o que ela mensurou primeiro aqui, ó? Que as transformações em ritmo veloz, no caso, né, da tecnologia do mercado, o que ocorria? O problema de realizar ao mesmo tempo os estados exigidos de diferenciação e integração crescem na maioria das organizações. Então, o que acontece? Cada vez mais que exigem das instituições uma mudança no seu formato, uma quebra desse paradigma, né, dessa adequação ao ambiente, a diferenciação e a integração, que são pontos que têm que andar junto, elas começam a ter um certo problema nesse sentido. Quer ver um exemplo pequeno, assim, de pequenas? Vocês ainda encontram, vocês vão lá no mercadinho que não passa cartão, vocês ainda encontram problema com isso? Chega lá, vai pagar, mas não passa cartão? Não, puxa vida, mas eu vou pagar. Aí vocês ou já encontraram essa dificuldade alguma vez? Ou não mais? Ou já está tudo certo já? Ninguém vivenciou isso? Vou fazer chamada, pessoal. Ninguém? Creio que tem lugares ainda, professor, que não passa cartão. E aí seria o quê? Quando você precisa, obrigado, Ângela, acompanhar, né, essa evolução na tecnologia do mercado, você não consegue integrar aqui, ó, você não consegue, você cria um distanciamento, né, quando você fala de uma questão de uma integração e uma diferenciação da sua instituição. E aí, outro ponto, parece óbvio, né, mas vamos observar que, ó, quando ela fez essa mensuração pós-guerra, se eu não me engano, foi ali logo após o momento pós-guerra, em que as instituições tinham um modelo estabelecido que, eu vendo do meu jeito, eu faço do meu jeito, e aí você precisa realmente, para essa transformação da sociedade, mudar o seu posicionamento, até para que você se mantenha competitivo, esses resultados, e aí nós vamos ver daqui a pouquinho, foram realmente fundamentais para que estimulasse essa ação estrutural nas organizações. E aí aqui, ó, se os administradores desejarem fazer frente a esse desafio e capacitar suas organizações para se adaptar a essas novas condições da tecnologia, devem observar cuidadosamente os requisitos do ambiente e relacionados com as características exigidas da organização. Então, ó, adequar o seu ambiente. Realmente, chegou lá, não tem cartão, poxa, eu acho que eu já comentei com vocês. Tem uma padaria aqui que faz um salgado espetacular, faz uma pizza espetacular, mas tem que buscar, não entregam. Eu falo, mas como você não tem alguém para entregar? Todo mundo entrega. Ah, não posso. Ah, eu já tentei conversar. E aí, ó, você não está acompanhando a necessidade do mercado, seja por Covid, enfim, esse momento de pandemia, mas você está ficando fora desse avanço, né, dessa transformação. Ela apresenta aqui, ó, rapidamente. No entanto, a organização deve atentar-se à identificação dos sistemas que será adotado com o objetivo de retratar o padrão da organização. Essa perspectiva impõe, conforme os autores, a importância de dois aspectos fundamentais para o funcionamento dos sistemas. Aí, primeiro, quietou o cachorro, né? À medida que os sistemas crescem, diferenciam-se em partes e o funcionamento dessas partes separadas tem que ser integrados para que o sistema inteiro seja viável. O que seria isso?
era um mercadinho, de repente cresceu, você tinha lá seu filho no caixa, o outro filho lá no açougue, enfim, era uma estrutura pequena, e aí o seu processo organizacional cresceu, porque você quis colocar um caixa de banco, você precisou colocar um sistema ali, ou você precisa de alguém para acompanhar a entrega de materiais, enfim, em qualquer momento na instituição, ou no banco, um novo sistema implantado, onde quem trabalha faz a atribuição A não pode executar a atribuição B, e aí quando isso ocorre, né, quando começa a instituição cresce e ela começa a se distanciar, né, aí é o momento que precisa de ocorrer alguma ação. O segundo ponto, uma importante função de qualquer sistema é a adaptação ao que se passa no mundo exterior. Então, nós pegamos o exemplo do cartão, mas podemos pensar aqui N exemplos de situações em que as pessoas precisam se adaptar. Falei agora aqui da entrega, mas enfim, a gente pode. Enfim, esse momento pandêmico, ela fomentou que as instituições trouxessem resultados para o público, né, para o seu público-alvo, adaptado a essa nova realidade. Nem todas, eu acredito, de certa forma, conseguiram, ou com receio de fazer uma publicidade utilizando o momento de pandemia, mas enfim, é fundamental essa adaptação. Aí eu trago aqui uma abordagem crítica. Deixa eu ver nosso tempo, mas tá. Opa, perdão. Que envolve basicamente o seguinte, ó. Então, o que a gente entende aqui? Ele trouxe, ó, 3 modelos de instituições, com 3 realidades distintas, e aí é identificado que essas instituições precisam estabelecer que são 3 conceitos fundamentais que envolvem diferenciação, integração e ambiente, precisam estar interligados, precisam acompanhar o que envolve esses 3 pontos, ó, a diferenciação, essa integração, e que envolva o ambiente. Né? E quando eles pegaram 3 momentos de instituições, eles identificaram que ocorre o quê? Que estava, de certa forma, essas transformações elas estavam afetando quando se tratava de diferenciação, integração e a dificuldade e até um desafio das instituições se adaptarem, no caso, às novas tecnologias. Né? E aí eu trouxe um primeiro resultado, que é o quê? À medida que os sistemas crescem, diferenciam-se em partes, e o funcionamento dessas partes tem que ser integrados, tá? Para que o sistema se torne viável, que justamente acaba ocorrendo esse afastamento. E aí vem uma abordagem crítica, que é o quê? Envolve o quê? A segmentação. Ó, com isso, numa análise de organizações de alta complexidade, em seu relacionamento com o meio externo, há uma segmentação das unidades departamentalizadas, onde fica designado a cada uma tratar com uma das partes. Eu acredito que isso ainda ocorra, né? Tem lá o setor de atendimento e a empresa, enfim, ou ela foca, que nem aqui, eu trouxe os 3 exemplos aqui. Cria unidade de venda, cria-se unidade de produção, cria-se unidade de pesquisa e desenvolvimento. E muitas vezes elas não estão estruturadas no mesmo local. E aí, essa relação entre a instituição, ela acaba criando um afastamento, que acaba criando o quê? Essa competição. Já pensou, você chega numa empresa, e eu acho que isso acontece muito em materiais de construção. Tem acontecido. O atendimento ao cliente ali, está ali, a primeira abordagem, recebe o cliente ali, atendimento ao cliente tem ali os materiais, e aí o pessoal do estoque, vamos lá, o pessoal que tem o controle, está num outro bloco, totalmente separado daquele contato com o cliente. E aí a unidade de vendas faz o pedido lá, e muitas vezes o cliente vai lá, mas quem está lá na unidade de atendimento não tem o mesmo espírito de quem está ali no contato imediato, e aí quem quer um resultado do outro,
Aí, se o cliente, muitas vezes, pode ser mal atendido numa das partes, cria essa divergência e fala, pô, mas com quem que eu falo? E aí, muitas vezes, vamos dizer assim, a pesquisa e desenvolvimento, aquele que toma a decisão, aquele que tinha que identificar dentro da estrutura onde estão os principais problemas, se concentra em resultados fora do campo da sua instituição. E isso se vocês trouxerem aqui exemplos de outros tipos de instituições, essa correlação é a mesma. Então, essa proximidade, ela tem que ser mantida, né? Lógico que estruturalmente, muitas vezes ela acaba não ocorrendo. Mas vamos lá, vocês são profissionais de administração, são contratados para organizar a estrutura da empresa, montar o organograma, enfim. E aí vocês se deparam com uma empresa totalmente distinta, a unidade de vendas só responde por tal grupo, a unidade de produção por tal grupo, a pesquisa e desenvolvimento por tal grupo. E a gente observa aqui que o ideal é que todas as três, elas têm uma interação contínua, justamente para minimizar, reduzir ou até eliminar esse conflito de resultados, enfim, que aí acaba criando o quê? Ó? Partindo desse pressuposto, né? Aí aqui ela traz a diferenciação flui do quê? Da divisão da organização em sistema, subsistema, departamento, e cada um fica ali vivendo o seu mundo. E por cada um, e por haver esse desmembramento, vamos dizer assim, eu lembrei aqui uma situação, por exemplo, você tem o serviço público. Eu tenho dois tipos de servidores, o operacional, que fica lá com abrir e fechar cela, tal, e tem um grupo administrativo. E minha luta é não ter essa divisão. O administrativo em guerra com o operacional. Então almoça junto, quando tem, eu crio essa proximidade entre eles. Não pode ter, porque não pode ter essa guerra. E esse tipo de situação, quando você vai estabelecer a estrutura, você tem que criar essa proximidade entre os grupos. Independente de hierarquia, independente que você vai montar a estrutura lá e as tomadas de decisões vão estar específicas em cada grupo. Mas aí é a teoria que nos mostra, e aí vocês vão entender rapidamente por que eu gostei muito da monografia. Sendo assim, cada parcela da organização reage individualmente ao ambiente, subtraindo o que considera relevante para a sua própria tarefa especializada. Isso aqui é a abordagem crítica do resultado. Cada um encontra o seu resultado, cada um vai ali ver o que é melhor para si, e aí a empresa, ela está ali de certa forma, bonitinha no papel, mas ela não está organizada, né? Ficou fácil de identificar que ela está totalmente em conflito. E aí, ao departamentalizar a empresa, influenciará no comportamento dos membros da organização, principalmente ao criar estilos de trabalho e processamento específico, que foi o que nós falamos aqui. Você cria grupos distintos, cada um vai ter um formato de trabalhar e nunca vão convergir. E os autores o quê? Consideram a diferenciação muito mais como as diferenças de atitudes e de comportamento dos diversos segmentos da organização do que da departamentalização do conhecimento especializado. Foi o que eu disse aqui. A estrutura está montada, você olha ali, no problema não está no formato, mas está no formato o quê? Como se definiu os segmentos da organização. Quando você separou cada um num grupo, você influenciou diretamente nesse resultado, independente se a sua estrutura está montada bonitinho ou não. Tá? O departamento tal, ele está interligado, elas conversam entre si e que na verdade, acaba não acontecendo. Com isso, a empresa, ao não reconhecer as consequências da divisão do trabalho e da especialização sobre as atitudes e o comportamento de seus recursos humanos, não podem inferir que esses diferentes entendimentos estariam relacionados com os problemas do quê? Da integração, que aí envolve os 3 pontos ali, ó. Ambiente, integração e o terceiro, diferenciação. Vamos lá. Vamos ver aqui. Aí eu falei da integração, ó, que aí vamos rapidamente, que no sentido de alcançar unidade de esforço e coordenação. Então tem que estar, os ambientes têm que estar realmente integrados, ó. Uma organização para poder atingir sua plena efetividade, deve aproximar-se dos estados de diferenciação e integração
exigidos pela ambiência. A ambiência é ali, daquele momento ali. Então, tem que efetivamente criar essa aproximação. E aí, quando esse estudo dela provou que essa ação ela tem que ocorrer. Ela acompanhou um desenvolvimento em que isso não estava acontecendo. E aí ela fala aqui, para que isso ocorra, é indispensável que ela possua uma metodologia para tratar os conflitos, conforme a exigência do ambiente, atingindo dessa forma os estados necessários de diferenciação e integração. Então, assim, parece simples quando nós olhamos, né? Mas ocorre muito. Pega, eu misturo um pouco do público e do privado, né? São ambientes assim que eu acabo vivenciando. E quando nós temos, por exemplo, um ambiente ali do Rotary, onde nós estamos aqui em 33, eu sou o único público, o restante é tudo privado. E eu acho espetacular quando junta os demais líderes ali, e é um ponto de vista totalmente... Primeiro que eu não sou, não sou voltado ao lucro, o público não é. O privado, automático, a gente sabe que é o mais-valia, o processo de existência da instituição, ela está relacionada ao lucro, né? Mas mesmo assim, esse trabalho de manter essa estrutura funcional em andamento precisa passar por esses 3 pontos. E aí aqui ela propõe, né? O que é aqui, ó? Proposta indicada. O subambiente das empresas. O que seria, ó? Eu tenho um subsistema integrativo. Então, eu criei um subsistema, onde tem aqui, ó, o subsistema do marketing, o subsistema de produção, o subsistema de pesquisa, o exemplo que ela trouxe. E aí eu faço o quê? Eu mantenho essa relação entre os sistemas. Então, se no subsistema de pesquisa existe o subsistema científico, ele tem essa correlação com marketing e produção. E vamos ver o que ela fala aqui e automaticamente os demais. Ao identificar as pesquisas de desenvolvimento, produção e marketing, são subsistemas da empresa, tá? E que os subambientes em que eles reportam, por seres do seu interesse, por força de suas funções, são. Então, como eu disse, cada um, né, dentro do seu interesse. Com isso, os subsistemas devem ser organizados de tal modo que possam tratar eficazmente os subambientes. Então, se eu estou na pesquisa aqui, eu tenho um subsistema científico e eu identifico um problema no marketing, eu tenho que manter essa interação em funcionamento. Conclui-se que quanto maior a diferença entre os subambientes, maior serão as diferenças entre os 3 subsistemas. E aí vai afetar totalmente a estrutura organizacional e os atributos comportamentais. Conclusões, ó, rapidamente. Vai dar tempo de eu mostrar o artigo, pessoal? Todo mundo aí? Todo mundo, pessoal? Olimpíada depois da meia-noite só. Pessoal. Eu estou, professor. Eu estou aqui, professor. Ah, tá, beleza. Eu também. Eu também. Tá. Vamos mais 10 minutinhos só? Você segura 10 minutinhos para terminar? Professor, minha bateria tá 5% e eu não tô em casa. O senhor não Eu também estou esquece aqui. da presença. Quem tá falando comigo isso? Ludmila. Santilene também. Vocês querem que eu termine isso aqui e apresente na próxima aula, então? Porque, poxa, passar corrido também não é interessante. O que vocês acham? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Vou mostrar rapidamente, aí eu volto, só para aguçar um pouquinho o quanto foi importante, o que vocês falam, não, mas o professor está falando isso daí, mas isso daí não é aplicado. Pô, parece que está falando uma coisa que é óbvio, mas olha só. Ministério da Educação, Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Universitário Tomé Açu, bacharelado em administração, administradores lá no Pará, ó. E olha a pesquisa, desenvolvimento organizacional por meio do modelo de quem? Quem? Olha só. Um estudo de caso em uma empresa de pequeno porte. Isso aqui foi para mim, ó. No ramo de artigos de vestuário no município de Tomé Açu, no Pará. E agora, ó o ano 2021. Isso aqui vocês, ó, podem buscar no Google Acadêmico, é pesquisa já publicada. Ó, trabalho de conclusão do curso, Universidade Federal Rural da Amazônia, requisito o quê, ó? Bacharel em administração. Orientador, professor Dr. Fabrício Noura Gomes,
Beleza. Duas coisas, então, eu vou mostrar aqui e vou deixar para vocês verem, ó, o quanto é importante a pesquisa, independente do tamanho do seu objeto que você quer, que é o seu objeto de estudo a ser pesquisado. Ó, publicado, tudo bonitinho, vocês vão ter tudo isso daqui. Tá? Eu quero mostrar duas coisas aqui só para deixar para o fechamento da aula. Deixa eu ir aqui sem spoiler, né? Os resultados, espera aí. Aqui. Só, olha só. Tomé Açu, no meio do Pará. E aí tem a cidade aqui, é uma cidade pequena, se não me engano, vamos ver aqui, ó. Tomé Açu não é tão pequeno, ó. Quanto que é a população de Maracaju, pessoal? Uns 49, eu acho. 47, 49. Já ouviram falar de Tomé Açu, não? Eu não. Olha só, 63 mil habitantes. 63 mil habitantes, tá? Fundado, ó. Aqui é a fundação da empresa, né? Aqui, ó. O município paraense Tomé Açu, centro tal, de Belém, possui área territorial tal, população estimada 63 mil. Olha só. E aí, outro ponto que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, vocês viram onde é o município, né? Universidade Federal Rural. E os caras estão fazendo pesquisa. Mas o que eu acho interessante da pesquisa, nesse aqui, é que eles não pegaram uma multinacional, eles não pegaram. Não. Sejam apresentar para vocês. Apresentar aqui é a empresa. Sejam bem-vindos. Quantos funcionários, pessoal? Quantos? A dona e a funcionária. Duas pessoas. Olha só. Isso aqui é o resultado da pesquisa depois quando eles fizeram o modelo, né, de Lawrence, que nós estamos vendo agora. Esse era o layout, e olha só a mudança da estrutura, né, do layout, é o resultado pós-pesquisa. Né? Então, o que acontece? Depois eu vou trazer detalhadamente, e aí aqui tem os produtos e tal, foi fruto do modelo que nós estamos vendo agora que causou essa transformação. Mas o que é mais interessante para mim é que não importa se vocês vão levar resultados, muitas vezes, da pesquisa de conhecimento para uma multinacional, ou enfim, ou agora aqui, ó, quando eu vi esse trabalho que envolve uma empresa que tem 2 funcionários apenas, mas que realmente a aplicação da teoria da administração, né, dentro do aqui, ó, na mudança do layout, e aqui, ó, layout é o SM puro, tem, organização, sistemas e métodos, que vai influenciar diretamente no resultado da instituição, para mim, é o que importa. Aqui, ó, sistema gerencial montado, enfim, e aqui nós vamos ver na próxima aula certinho como é que foi, porque nós vamos terminar a teoria, né, da pesquisa de Lawrence, para depois eu trazer para vocês aqui como é que ela foi aplicada nessa empresa, mas olha só, para a gente pensar que, independente do quantitativo de pessoas, o importante é que sejamos gestores de mudança, enfim, que o nosso conhecimento ele traga resultado dependente do tamanho, do porte, enfim, de quem seja nesse sentido. Tá? Eu acho que é isso que vai, que nos faz. Eu sou administrador de natureza, né? Eu falo da formação, né? Não de conhecimento, mas de formação. Eu visto a camisa realmente da administração nesse sentido. Muitos não a reconhecem como ciência, mas ela é uma ciência aplicada. Só porque não tem pensadores que criam teorias específicas, né? Não tem o Kevenato, Sócrates falam ali, mas enfim, isso não importa. Não importa. A vida o modo de vida em sociedade, ele está relacionado a todos os conceitos que os 4 anos que vocês passam estudando demonstram para vocês. Isso aí, acredito que vocês já mensuram isso. Beleza, pessoal? Até a próxima. Peraí, não vamos encerrar ainda não, né? Peraí, deixa eu fazer a chamada rapidamente.
Alguma dúvida, algum comentário? Eu Da sei que minha às vezes, parte, não, professor. eu sei que às vezes a gente passa um pouquinho do tempo. Peço desculpa para vocês. É porque realmente é uma adaptação aí das duas disciplinas enfim, a gente não pode também muita coisa deixar passar de informação que é extremamente necessária. Aline Bezerra está aí? Sim, Aline Renovado, professor. Oh, desculpa, Aline, é que eu leio aqui, sabe aonde? Eu leio na chamada. Bezerra, não, por favor. Aline da Silva Renovato. Isso, presente. Tá. Aline Farias, pulei o Pompeu. Não? Presente, professor. Tá. Ana Carolina? Não, né? André? Não. Ariel? Presente, professor. Opa, André, desculpa, rapaz. Desculpa. Cadê? Aqui, beleza, André. Ariel, tá, ele confirmou que... Ele entrou depois, Ariel? Vamos ver. Ariel. Cláudia? Presente. Opa. Daniel, não. Emily tá aí? Não, né? Gabriela, também não vi. Ivanilza tá aí, né, Ivanilza? Tô, professor. Opa, beleza, ó. Eu vou dar uma boa noite geral e vou chamando, que quando eu volto para a tela aqui não tem mais ninguém, né? Obrigado pela atenção, mas não saiam antes da chamada. Até semana que vem, tá? Deixa eu continuar aqui. Ivanilza, Jeane. Jeane. Presente. Opa, beleza. Jones. Jones Rojas. José Emerson. Ludmila. Presente, professor. Opa, boa noite. Maria Ângela, tá aí? Presente, professor. Boa noite. Boa noite e até semana que vem. Boa noite, até semana que vem. Marlon? Não viu Marlon, hein? Mariana? Matheus? Natan tá aí, né, Natan? Boa noite. Presente, professor. Boa noite, Patrícia não tá aí. Ricardo? Presente, professor, aqui. Opa, beleza. Roberto Gamarra? Não vi. Sandy? Tá Presente, aí, né? professor. Boa noite. Suelen? Presente. Boa noite, Suelen. Tatiane? Tatiane? Eu tô. Boa noite, Tatiane. Boa semana.